sem obras é uma coisa muito simples. Por exemplo, quando você ora ao Senhor, você ora: Senhor, abençoe os irmãos que neste momento não têm o que comer e não têm o que beber. Mas você mesmo que ora, não vai até aquele que tem necessidade e dá aquilo que lhe falta, é porque você não tem obras na sua fé. Porque ao mesmo tempo que você crê que Deus é Deus suficientemente poderoso para que possa suprir as necessidades daquele que tem falta, você mesmo não age em direção a suprir a necessidade daquele que tem falta. Quando você, com sua boca, acredita que existem os dons da profecia, os dons da cura, os dons da presidência, mas você mesmo não exerce esses dons, às vezes porque você tem vergonha, porque você possui timidez, ou porque não se preparou, enfim, isso também é uma fé que não tem obras. É como uma raiz, a fé, ela é como uma árvore enraizada, mas que não dá frutos se ela não tiver obras. A fé genuína é uma árvore frutífera. Os frutos dessa árvore são obra. A árvore em si é fé. A fé gera as obras. Tiago até fala, em Tiago 2,26, em toda a carta de Tiago, ele fala em 2,26 que assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Anteriormente ele fala, até citar Abraão, que foi a atitude de Abraão que mostrou que ele tinha fé. Não era simplesmente ter fé. Quando Abraão sai da sua tenda, assim como ordenou o Senhor, isso é uma ação de fé. Ele teve obra, não ficou somente aguardando. Quando Abraão pegou Isaac e levou para ser imolado, e levantou o seu instrumento para imolar Abraão, para imolar Isaac, e o anjo bradou que não fizesse, aquilo foi uma obra, foi uma ação de fé, foi uma obra que justificou a fé. Porque ele sabia que o Deus que prometeu Isaac e uma descendência abençoada, esse Deus que estava solicitando que sacrificasse Isaac, o Deus que pedia para matar, também era poderosíssimo para fazer revivificar, ou colocar um novo no lugar dele. Entende? Então é aquela obra que justificou a fé. Então quando você ora a Deus por determinado fato, e esse fato está ao seu alcance de ser feito e você não faz, quer dizer que a sua fé é morta. Muitas vezes nós temos a capacidade de fazer as coisas diante de Deus, mas aguardamos que outros façam essas coisas, como se nós fôssemos inferiores a muitos outros. Como aquele que acredita no dom da cura, como eu disse, mas nunca abre a sua boca para orar sobre o enfermo, porque é tímido, ou por outras coisas. Se você nunca abrir a sua boca, você nunca vai saber qual é a consistência da sua fé. E você nunca vai poder dar um fruto nesse determinado ambiente. Se Pedro nunca tivesse abrido a boca dele para falar àquele que estava mendigando nas escadas há muitos anos, que lhe pediu ouro e prata, Pedro falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Se Pedro não tivesse com ousadia pelo Espírito Santo de Deus dito isso, aquele nunca teria se levantado. E nunca teria feito aquele alvoroço que deu início a todo o processo. Se você nunca abrir a sua boca para profetizar, para pregar, você nunca vai saber qual o conhecimento que você tem. É o que o próprio Senhor disse, não fiquem ansiosos pelo que vão de dizer, pelo que haver de falar nas ocasiões. Naquele exato instante será dado no seu coração o que haver de dizer, pelo Espírito Santo de Deus. Mas este é o momento em que você tem que abrir a boca. Isso é um fruto, é ter fruto. Quando o Senhor fala em Marcos que aquele que crer e for batizado será salvo, o Senhor está unindo naquele pequeno versículo fé e obra. O ato de crer, a fé, que é o dom de Deus dado a nós, ele precisa ser vivificado. Aquela crença, ela precisa ser vivificada. E vivificada com o momento de um novo nascimento. Mas só que esse novo nascimento não acontece se aquele que crer
não ir em direção ao batismo. Então, quando você se batiza, o batismo, que é um ato espiritual e carnal, que testemunha tanto as coisas visíveis quanto invisíveis, que você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, que você sabe que Ele é suficiente para salvar você das mãos do diabo, das garras da morte, da lei do pecado e contra a ira de Deus, que neste batismo suficiente você valida a fé que você tem, que a partir daquele momento você nasceu de novo, que a partir daquele momento o reinado sobre você é do Deus eterno. É o ato de fé com as obras. Neste momento a obra é viva. Nós temos muitos irmãos que infelizmente estão com suas fés mortas, paradas, inertes, acreditando que o simples professar o nome do Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes de maneira inadequada, ou sem qualquer tipo de restrição a todo momento, sem dar qualquer valor ao nome do Senhor, falando em vão, é o suficiente para fazer a fé ter vida. Mas não é. Nós vamos ler uma palavra agora, que está em Mateus 16, 21 e 27, que diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então vocês viram que esse finalzinho já fala de obras. Mas vamos antes falar dessa parte que ele fala que cada um que procurar a sua vida perderá, e aquele que perder a vida por amor de mim achará. Que está em Mateus 10, 34, 38. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então vocês veem que até nesse pequeno versículo que a gente podia falar muitas coisas, ele é totalmente oposto a esse sentimento sobre Jesus Cristo, a esse sentimento de cristianismo, a esse evangelicalismo moderno, esse cristianismo pós-moderno. Se você pegar, mesmo que esteja escrito aqui, se você falar para alguém que Jesus Cristo é muito claro quando diz que não veio trazer paz, mas veio colocar espada. O nome de Jesus Cristo veio colocar dissensão dentro de uma casa, veio colocar conflitos numa família. Se você falar isso para alguém, falar que Jesus é paz, Jesus é amor, Jesus é vida, isso, se a família toda for paz, se a família toda for amor, se a família toda for vida. Mas se dentro de uma casa houver amigos do mundo e dentro dessa mesma casa houver amigos de Deus, automaticamente são inimigos uns dos outros. E não tem o que ser feito. Porque o pai, a partir do momento que vê seu filho se batizar, o pai daquele filho não é mais o pai, mas Deus. Eu não estou dizendo que esse aqui não deve mais respeito ao seu pai natural. Deve obedecer, deve estar sujeito. Mas a sujeição desse aqui não deve mais ser de acordo com as leis do mundo, mas de acordo com a justiça do Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida de Deus. Entende? Então, quando você fala, isso como eu falei, a gente podia falar muitas coisas disso,
mas o pensamento do mundo é diferente. Então por isso que não me surpreende quando não há como conseguir entender o que são obras que justificam a fé. No versículo anterior nós lemos que ele falou aqui que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então vocês veem que o que ele fala aqui são de pessoas, o que ele mais foca são as pessoas que também possuem obras. Só que há muitas pessoas que possuem obras próprias, obras do seu próprio convencimento, do seu próprio entendimento, obras que fazem o acúmulo de riquezas para si, obras que fazem o próprio conforto. Ele até fala de que adianta essa pessoa ganhar o mundo e perder a sua alma. O que essa pessoa poderia dar em troca da sua alma? Olha, está chegando o dia em que eu vou aparecer nas nuvens, vindo com juízo e vou dar a cada um segundo a obra que fez. Mas nós que somos cristãos já passamos disso. Ela fala aqui que aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, então esse achará. E quando ele fala perder a vida, não é no sentido estrito de perder a vida é acabar com os seus sinais vitais num momento de sacrifício no qual você perdeu por amor de Cristo. Não. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo Jesus está morto para o mundo. Neste momento você perdeu a sua vida. Porque quando você está em Cristo, você não vive mais para si, mas vive para Deus. Logo, você não tem mais vida em si, mas a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Entende? Então é isso que ele está falando. A partir desse momento, essa pessoa vive para mim. A partir deste momento, se for necessário, esta pessoa vai conflitar com o pai, vai conflitar com a mãe, vai conflitar com os filhos, vai conflitar com as filhas, por amor de mim. Porque a partir deste momento, essa pessoa não segue mais a si mesma, mas segue a mim. Então naquele dia, quando eu vir, eu vou pegar as obras desta pessoa e ver se as obras dela justificam a fé. E quais são as obras? É um conflito na família. Seu pai diz A e a palavra do Senhor diz B. Se você fizer A, sua fé está morta. Porque você não está tendo uma obra que justifique a fé que você diz professar. Agora, se seu pai diz A e você faz B, de acordo com a justiça de Deus, preste atenção, não estou falando para ninguém ser rebelde aos pais. Tudo você pode fazer com longanimidade, com paciência. E é exatamente com essa paciência que você convence aqueles que estão fora da fé de que a nossa fé é o melhor caminho. Então não estou dizendo que você deve desobedecer aos seus pais. Você deve guardar respeito e obediência. Mas só que o respeito e a obediência não deve ser maior do que o respeito e a obediência ao Senhor. Entende? É isso que eu estou dizendo. Então se seu pai falar A e você faz B, porque o B está de acordo com a palavra do Senhor e com a justiça de Deus, logo você teve uma obra que justificou a sua fé. E é nisso que o Senhor vai pegar a obra do seu pai, que é A, e a sua obra, que é B, e dar cada um segundo a medida da justiça dele. Você vive para Deus, seu pai vive para ele mesmo. Cada um vai ter o seu próprio final. É isso que é obra, é a fé, é isso que é uma obra que justifica a fé. Todas as coisas que você puder fazer para que a sua fé ela tenha vida, você deve fazer. Porque se você não tiver obras que justifiquem a sua fé, você é um sal que não salga. Entende? E a Bíblia é clara que aqueles que são sal, que não salga, devem ser lançados para ser pisados pelos homens. Se você é uma árvore de fé que não dá frutos, você deve ser cortado. Você deve ser cortado na raiz e o resto da sua madeira deve ser lançado no fogo. Se você é uma candeia e você fica embaixo da mesa, embaixo da cama, logo você não clareia a casa. Você tem que ficar sobre. Tudo isso são versículos que dizem que aquele que possui algo especial de Deus deve manifestar. Se você não manifestar a sua fé através das obras, você está morto, tanto para Deus quanto para o mundo. Porque você fica num limite, né? Você fica num vão. Você nem é quente e nem é frio. Você acaba por ser vomitado. Então, obras é tudo aquilo que você sabe que pode fazer e que deve fazer. A palavra é clara que todo aquele que sabendo fazer o bem não o faz, peca. Então, irmão, faça o bem, procure justiça. E aquilo que você puder fazer aos pobres, aos necessitados, aos enfermos, aos
em conflitos, por exemplo, quando ora pelas pessoas que estão em conflitos, mas sempre vive fugindo dos conflitos por causa da fé, é uma fé sem obras. As pessoas que estão em conflitos, nos hospitais, nas prisões, faça. Se você pode ir nos vizinhos, faça. Tudo aquilo que você puder fazer, todo um momento que for oportuno para pregar e falar, fale, faça. Porque você vai unir sobre a sua cabeça fogo. E naquele dia você vai receber o seu galardão de recompensa. Deixa a timidez de lado, deixa a preguiça de lado, deixa a vergonha de lado. Se acha que é falta de preparo, prepare-se, leia a palavra. Mas saiba que a sua fé, realmente, se você não fizer essas coisas, a sua fé